Bem-vindo então à aula estrutural aqui para te passar o como você realmente pode aproveitar cada material que já foi mencionado aqui da plataforma. Primeiro ponto, o objetivo final de todo o desenvolvimento que a gente busca, seja nas habilidades mais práticas, habilidades essas que trazem as competências e recursos para melhorar a nossa autonomia, a profissão que temos, e outras que muitas vezes ligadas ao que você está fazendo aqui, né, um desenvolvimento de uma construção biopsicossocial, melhorar, né, a sua estrutura biológica através da toxicidade diminuída dos pensamentos que diminuem também assim a processos que geram inflamação, processos que estressam seu organismo, a parte psíquica, principalmente, fundamentalmente, melhorar a sua qualidade, a sua condição de vida e as suas relações. E a parte social, uma parte fundamental da vida humana e que se dá a partir do desejo de se relacionar. Então, a minha proposta aqui para você é que a cada aula que você trabalhar, a cada material que você desenvolver aqui, para que não seja um processo que possa fazer dois caminhos aqui que é o que eu realmente do fundo do coração desejo que você não viva. Um primeiro é que esses materiais te tragam uma clareza ao ponto muitas vezes de você depositar no outro a culpa ou aumentar de repente a sua resistência em relação ao marido, a uma esposa, a um filho e te tornar mais rígido. Muitas vezes quando a gente tem as informações, abre e entende a percepção, a gente esquece do ponto fundamental que é o que eu vou trazer depois. O segundo caminho é você gostar demais, né, de uma condição que a gente chama platônica, que é o platonismo. A filosofia de Platão era uma filosofia baseada no homem em atingir o campo mais alto do inteligível. O que é o campo mais alto do inteligível? Inteligível é a nossa lógica, a nossa razão. Então, a busca por uma verdade que faça sentido, e digo verdade, não num caminho que já vai estar pronto para você, mas a busca da sua verdade. Então, Platão sugere que as pessoas que tenham esse caminho, elas sejam as pessoas ali destinadas a gerar, né, a percepção para a humanidade. Muitas vezes, dentro da linha do platonismo, o homem justo, o homem bom é esse que vive a sua verdade, mas não é um homem que põe isso na prática. Para Platão, o mundo ele corrompe a nossa idoneidade, ou seja, vamos para a relação e muitas vezes saímos de lá pior, porque o outro tem os desafios, a cobrança, e o outro vai sinalizar às vezes coisas que tem todo sentido, só que de uma forma muitas vezes que vai ser agressiva ou não vai elaborar muito bem o sofrimento que ele está tendo. Então, Platão sugere que a gente passe sempre engordando o nosso cérebro, só que eu te garanto, a caixa torácica, né, da cabeça, perdão, a caixa craniana, ela tem uma capacidade, se você engordar demais a cabeça, né, e não exercitar, não fizer então o que Aristóteles nos propõe, que é a felicidade, o homem justo, o encontro desse mundo inteligível com o mundo prático, aquele que pega todas as percepções, a verdade para si e chega no mundo prático e coloca ela realmente em ação. Logo, ele nos traz o que eu quero promover aqui. A prática e o crescimento se faz da experiência. Você vai ter ali a condição agora, em todas as aulas, de encontrar novas verdades, novos caminhos, te dar uma condição de chegar num lugar tão profundo seu, de análise, de reflexão, que vai te trazer elementos para que você possa então aplicar, trazer essa ideia de verdade e o ato então de enfrentar não os outros e nem o mundo, mas enfrentar a si mesmo é o ato que vai te fazer ser maior. Quando você sair com conteúdo, faça não a cobrança ou a culpa do outro, né, por ele não estar se desenvolvendo, por exemplo, mas seja você a pessoa que vai dar o aporte sem julgar o que ele não sabe, sem colocá-lo para baixo, sem dizer que ele precisa de algum tipo de ajuda. Seja você o aporte silencioso, aquela pessoa que vai inspirar pelo exemplo e aquela pessoa que vai estar servindo, disponível a todo tempo para que aquela relação seja melhor. Esse é o único caminho do justo. Esse porque depende de você e de mais ninguém construir uma vida que seja digna, apesar de todos os desafios, apesar de todos os intempéries, de dizer eu vivi uma vida extraordinária. Para fechar aqui e te deixar então livre para desfrutar os temas, eu convido você a refletir sobre uma última forma de pensar e consolidar essa ideia.
Imagine você, se a gente conseguisse conceber a ideia da percepção de tempo, o que nós estaríamos fazendo. Muitas vezes a gente, como homens, lida com um tempo prático. Esse prático é o tempo do dia a dia, é o tempo da produtividade. Esse que é medido pelo quanto você conseguiu gerar, às vezes, de recurso, ou quantos relatórios você conseguiu fazer no dia. E aí, quando menos desses relatórios são feitos, você entende que não aproveitou o tempo. Um tempo que a gente chama do mercador, um tempo que vai te entregar sempre uma resposta da vida prática, pautada numa única área, a área da autonomia e da produtividade. O que nos faz, muitas vezes, acreditar nesse tempo infinito e deixar as coisas, muitas vezes, para depois de um tempo onde será possível realizá-las. E a reflexão que eu te convido a fazer é: quantas coisas importantes que aqui nesses conceitos e conteúdos que vão te entregar aí recursos para poder olhar novamente e que fazia tanto tempo que você não via. Às vezes a gente deixa o nosso melhor para a porta de fora da nossa casa. Às vezes a gente deixa o nosso melhor para algo que está por vir, algo que em algum momento nós receberemos, e aí sim a gente consegue ter e construir uma vida mais saudável. O que eu quero que você agora só leve de reflexão é uma única ideia. Entendendo então o conceito como lidamos com o tempo, olha para o seu passado e pegue as experiências mais interessantes que você teve. Você já viu ali o quanto essas experiências também na sua vida futura serão acessadas infinitas vezes. Afinal, a hora que você quiser, essas memórias estão disponíveis. Assim também acontece com os nossos desafios, os momentos, as impossibilidades, às vezes, de chegar num resultado que era desejado, as perdas, as faltas, as pessoas que nos deixaram nessa jornada, as pessoas que partiram também, sem uma possibilidade de aqui reencontrar dentro desse momento, dessa forma que estamos. E aí, se você olhar, essa dor também pode ser revisitada infinitas vezes. O que eu quero te fazer pensar aqui é: se eu olho para trás e eu percebo que toda memória ela pode ser infinitas vezes retomada, olhando para frente, a partir de hoje, tudo que você decidir, qualquer experiência, também se tornará então infinita, porque ela será também acessada a qualquer momento, e assim então se eterniza. Imagine então que você agora tem a possibilidade de receber uma visita ilustre do nosso Pai, nosso Criador. E Ele para à sua frente e Ele diz com muito carinho que Ele vai te explicar o que está escrito num trecho popularizado da Bíblia, que é Gênesis 1:26. Farei a ti imagem e semelhança, para que possa reinar sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas. E aí, ele quer te explicar um pouquinho sobre o que é isso, porque ele te deu o mesmo poder de criar que ele, como Deus, tem, diferente das outras criaturas. Logo, nós temos o reino. A gente muitas vezes lê e entende esse trecho de uma forma. Vamos entender ele aqui sem alguma metáfora, né? Olhando da maneira prática, o que Deus quer dizer com esse trecho. Ele te deu na mão a possibilidade de criar diversas obras, sendo talvez, e se Ele te convidasse a refletir, que a maior das obras, e por respeitar tanto você, Ele te deu a liberdade para construir a sua própria vida. Sendo assim, Ele tem um plano maior para você, e que esse plano se realiza através das suas decisões. Então imagine você que Ele nesse momento diz: parabéns, você está construindo a sua vida, e o grande presente que eu tenho, e que diz sobre reinar sobre todas as criaturas, que diz sobre você ser a imagem e semelhança. Eu estava dizendo a todo tempo que a maior obra da sua vida é a sua vida, e que o maior presente que eu posso te dar, dando a liberdade para você construir essa vida, é que você, ao final dela, tenha o presente de retornar exatamente lá no início e poder reviver essa mesma vida que você construiu infinitas vezes. Então você volta e revive essa vida infinitas vezes. E aí você vai passar infinitas vezes pelas coisas que já foram, pelas pequenas, pelas grandes, pelas coisas como agora, né? Reassistir essa aula infinitas vezes. E aí eu te convido a pensar, o que daqui para frente, se o que já foi será repetido, realmente tem sentido, para que, se essa ideia puder ser concebida, pelo menos como uma metáfora, cada decisão então eu tenho uma responsabilidade. Cada decisão que eu não tomo também, eu tenho uma responsabilidade, porque será
me trazido nessa vida infinitas vezes. E se o presente do nosso Criador for exatamente esse, de nos trazer infinitas vezes a mesma obra que Ele nos permitiu construir? Quero que você leve essa reflexão e que te abra a percepção do quão genuína é a sua vida. E que você não só é um ser humano buscando atender muitas vezes no dia a dia as suas necessidades e os seus desejos. Você é um representante da raça humana. Você é uma pessoa que representa a todos os outros homens que já foram, os que estão e os que serão. Muitos vão passar por aqui sem levantar, né, e exigir o seu espaço, deixar aqui a sua verdade. Outros, graças ao Pai, entenderam a mensagem e nos permitiram, de alguma forma, tocar as suas próprias verdades e melhorar a condição da humanidade dali para frente. E não digo essa construção da humanidade, muitas vezes dos 8 bilhões ou os próximos. Pode ser que cheguemos e tenhamos a mesma grandeza de que alguns pouquíssimos homens tiveram na história. Mas essa mesma humanidade que te conhece, a cada figura que vem à sua presença, que você tenha a sabedoria de lembrar que esse pode ser um momento repetido. E deixe essa pessoa então com o melhor que você tem, para que ela saia melhor do que ela chegou. Te convido a aproveitar. As aulas estão sempre tematizadas, então você pode buscar o que agora talvez seja um ponto de melhoria que você está interessado em realmente desenvolver, ou um ponto de fortalecimento para lidar com algum desafio, seja um marido, uma esposa, seja o trabalho, seja os filhos, seja alguma habilidade que você deseja aqui desenvolver. Aproveite o despertar, nos encontramos todos os dias com novas aulas, com novas experiências, e que vão sendo aqui agregadas para lhe servir com o melhor que eu tenho. E sempre que faltar e você desejar, lembre de me solicitar para que eu possa te servir melhor naquilo que me propus e que você me confiou o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro e a sua expectativa. Então me ajude a servir melhor essa jornada que teremos juntos por aqui. Aproveite o seu despertar. Até as lives. Um grande abraço. Valeu.